infantil. O tema da jornada é um olhar para as relações étnico-raciais e de gênero na infância. E para conversar com a gente sobre as relações de gênero, convidamos a educadora Hebe de Souza. A professora, atualmente, ela leciona para a turma do 4º ano na Prefeitura de Caieiras. Hebe tem 42 anos e 20 anos de profissão. É formada no magistério, geografia, história, é palestrante sobre direitos humanos, violências de gênero e questões trans. Bom dia, Hebe. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Com você que a palavra. Bom dia e boa tarde. Como a Adriana me apresentou, eu sou a professora Hebe, sou professora de educação fundamental, ciclo 1, trabalho nas questões de gênero desde sempre. E nesse ano eu recebi o convite da TEG Ibituba para falar sobre questões de gênero na educação infantil. Quando a gente pensa em falar de gênero com crianças tão pequenininhas, as pessoas, os professores acabam entrando em parafuso, em medos, porque são tabus que a gente não gosta de falar. Porém, a gente analisa sempre que a questão de gênero vem desde o nascimento da criança até a concepção dessa criança. E quando a mãe se descobre grávida, a primeira pergunta que a gente faz para ela é se é menino ou se é menina. E quando a gente faz essas perguntas, dependendo da sexualidade do bebê que ainda vai nascer, a gente já faz todo aquele universo, né? O universo azul para o menino e o rosa para a menina. Então, quando a gente joga o rosa para o menino, o mais delicado para a menina, a gente já acaba colocando ela num universo protegido, coloca ela numa bolha, um universo de dedos, de cuidados. Porque meninas são mais frágeis, é ao contrário dos meninos. E a gente acaba deixando esses meninos mais suscetíveis a coisas do dia a dia, e as meninas a gente protege. Porque eu falo nas minhas palestras que meninas, desde sempre, quando nasceu, menina não pode nada. Menina não pode sentar de perna aberta, menina não pode falar palavrão, menina não pode cair, porque se cair se machucou, a gente já chega dedinhos com ela. O menino não, se ele caiu, arrebentou o dente, vai levando, daqui a pouco passa. Já a menina não, a gente tem esse cuidado, não quer dizer que ela não tenha que ser cuidada. Bom, todos têm que ser, tanto o menino quanto o menino. Então a questão de gênero já começa aí, desde o nascimento, desde a concepção e o famoso chá revelação, né? Caríssimo, menino e menina, o azul. E muitas vezes, dentro desses chás revelações, que eu não estou dizendo que não pode, acontecem algumas frustrações de alguns pais que não querem ter uma filha menina e acabam deixando nítido que eles não querem ter essas crianças. E aí, quando essa criança chega na escola, nós temos dentro da educação deles, desde da creche, alguns problemas que a gente tem desde sempre, que a gente acaba separando as meninas de um lado e os meninos do outro, com as brincadeiras de menina, brincadeiras de menino, brinquedos de menina, brinquedos de menino. Quando na verdade, desde a educação infantil, a gente tem que aglomerar, tem que fazer eles participar, experiencializar. Então, brincadeiras juntos, em terra, brincar todo mundo junto para não separar o que a menina pode e o que o menino não pode. Menina pode, o menino pode tudo. Então, desde o pequenininho, experimentalizando. Então, estou experimentando isso, experimentando aqui, o sensorial. Estou sentindo o tato. Ao invés de ficar o brinquedo rosa, brinquedo azul, a separação de gênero já começa dentro da escola. E passando disso tudo, quando a gente vai para a educação fundamental, aí piora, porque assim que a gente chega na escola, a gente tem o quê? A filha de menino e a filha de menina. Então, na escola a gente acaba separando ali dentro. Então, a menina vai para um lado, a menina vai para o outro, e aí a gente acaba fazendo com que essas crianças acabem brigando, achando que eles não podem ficar perto das meninas, as meninas achando que não podem ficar perto dos meninos, e os educadores e professores acabam reforçando esse hábito antigo, que não é de agora a gente tem culpa, que a gente foi ensinado assim desde que a gente entrou na escola, que a gente tem que fazer essa fila separada, né? Se a gente pensar historicamente, a questão da fila é uma coisa militar, para colocar regra nessas crianças. Então, você fica um atrás do outro, então eu estou regrando você. Então, separa o menino aqui, separa o menino ali. Então, essas questões dentro da escola acabam prejudicando muito, porque, querendo ou não, as crianças observam que a maior parte da nossa vida a gente não tem. Então, você sabe que você é nítido, que você está vendo desde sempre socialmente que existe uma separação e existe alguém que permite essa separação. E cabe a nós, professores, fazermos essas mudanças.
Na minha turma eu tenho as filas mistas, fila 1 e fila 2. E quando eles me perguntam por que da fila mista, eu explico porque fora da sociedade a gente não tem no mercado uma fila só de homem e uma fila só de mulher. Nós temos filas preferenciais, a de gestante, a de idoso, e a gente não tem essa separação. Dentro da escola é outro lugar que a gente tem essa separação de gênero. Tanto banheiro, quanto fila, quanto questões que a gente joga por rosa, azul que está mais latente por conta de umas políticas de menino veste azul e menino veste rosa, ficou bem latente. Mas não, o nosso papel é esse, trazer todo mundo junto, porque a gente aprende junto. Ninguém sabe mais ou menos tudo, depende de qual só a intenção de ensinar. E o cuidado, como você ensina, como você cuida. A universalização da educação, para quem essa humanização? Você está ensinando para quem? Por quê? Por que você está agindo dessa forma? Qual é a sua intenção de querer ensinar isso dentro da escola? O gênero é tão importante para você que você queira separá-los, meninas vão fazer isso, os meninos vão fazer aquilo? Nós temos que pensar, ter outros olhares para isso. Nas atividades cotidianas da escola, o que muda se a gente não organizar as coisas falando menina e menino? O que muda? Olha, no meu ponto de vista, não muda nada, porque geralmente a gente trabalha com coletivo. Né? Antigamente, na época que eu estudava, a gente tinha separação de educação física, um horário para menino e um horário para menina, e ainda existe no estado. Os professores dão aula para os meninos de manhã e para as meninas de tarde, então existe essa separação. Mas na educação fundamental, ciclo 1, os professores dão aula tudo junto, menino e menina, então não existe essa separação, porque existe aquela máxima de que menino joga bola e menina joga vôlei. Então é normal os professores de educação física ciclo 2 ensino médio fazerem isso. Já na educação fundamental 1, é tudo junto, porque o que um faz, o outro vai fazer, então são competências iguais. Eu estaria separando que o menino é competente para fazer uma coisa e a menina é competente para fazer outra. E não. E dentro da educação eu ainda puxo a sardinha para as meninas, então eu incentivo muito mais as meninas para fazerem isso, porque eu penso no futuro delas, porque elas precisam estar capacitadas, não que os meninos não mereçam, mas a gente tem que incentivá-las a ter um emprego melhor. E se elas forem fazer qualquer coisa, que elas sejam as melhores no que elas estão fazendo. Melhores motoristas, melhores médicas, melhores enfermeiras, porque a sociedade diz que elas não são boas nisso. Ou se der para elas, dão para elas profissões de cuidadoras, de cuidados, que a gente aprende desde sempre, que a gente é dos brinquedos. O que as meninas ganham quando faz aniversário? Boneca, roupa cor-de-rosa, coisas para casa, ferro de passar, um monte de coisas voltadas ao cuidado. Já os meninos ganham bola, bicicleta, tudo que trabalha lateralidade, coordenação motora, e as meninas ganham coisas de cuidado. E a gente tem que pensar que o brinquedo ele influencia, querendo ou não, na vida futura da menina. Por que eu vou ganhar uma boneca para cuidar e o meu irmão vai ganhar um carrinho para ele saber dirigir? Ou seja, então a gente, querendo ou não, a gente direciona essa criança para especificamente você vai ser uma boa dona de casa, você vai saber lavar, passar, cozinhar, e o seu irmão vai ser motorista, seu irmão vai ser engenheiro, vai ser cientista, e ela não. A gente volta para as mulheres a questão do cuidado. E é desde sempre, como eu falei, desde o ventre da mãe. É menina, universo cor-de-rosa, boneca, bailarina, todas as profissões delicadas que a gente acredita que as mulheres têm que ser. A sociedade diz que você tem que ficar nessa caixinha, você não pode sair daqui. Se você sair daqui, aí ele já te taxa de outra coisa. Se você quer ser mecânica, só pode ser sapatão. Se você quer fazer uma outra coisa que não é destinada ao público feminino, ou você é mulher macho, ou é sapatão, ou vai ficar pra titia, né? A questão de você tem algum problema, né? Sim. O que você está falando das competências, né? Então, assim, quando a gente liga a jornada para professores, né, que lecionam de 0 a 5 anos. Então, quando você fala isso, da questão de identidade, né, de competências, né, é isso que nós deveríamos olhar, né? Então, assim, fornecer às crianças a oportunidade de escolha, fornecer a oportunidade de descobertas, né, para que elas vão experimentando e se descobrindo, né, e desenvolvendo as competências, e essas competências oferecidas tanto para um quanto para qualquer um que estiver no grupo, né? Aqui em Pirituba tem a Ceia Emanuel, que eu vejo que ele fazem um jornalzinho de mensal deles,
eles colocam as crianças experimentando, brincando na terra, fazendo barulho, e tudo junto, os bebês engatinhando, rolando, tudo junto. Eles estão experimentando competência de escalada, então é voltado para isso, não é uma coisa específica que a gente tem de separar em caixinhas. Os bebês, as crianças de 0 a 6 estão experimentando, né? Assim que eu consigo ver, eu fiz formação com eles, então você consegue observar que eles estão no caminho legal. Eu consigo observar pelos periódicos que eles publicam nas redes sociais. Criança brincando com terra, comendo terra, e vai comer mesmo porque a gente cria de corpo, a criança tem que fazer isso, né? Então a gente não tem que separar em gêneros. E Hebe, uma questão assim que as escolas elas se preocupam muito com os pais, com as famílias. O que esse pai vai dizer, o que esse pai, né? Ou como que nós vamos falar isso para o pai? Um menino, num momento de experimentação, pegou um vestido de bailarina e colocou o vestido. Né? Como que o pai reclamou? Por que a professora não tirou? Né? Então, assim, acho que um dos grandes medos da escola é esse. De um menino pegar um brinquedo de menina, a menina pegar um brinquedo de menina e eles serem questionados, né? Então, como lidar com essa família, como conversar com essa família? Sim. Então, o que eu vejo é o seguinte, é que as famílias não têm tanta formação quanto a gente tem. A família recebe uma carga negativa em relações de gênero e sexualidade desde que eles entraram na escola. Então, quando um bebê ou uma criança pega algo, um vestido, uma fantasia, ele está experimentando porque ele viu em algum lugar. Ouviu um desenho, achou bonito, porque coisas de criança são coisas lúdicas, e ele quer brincar. Se o menino pega uma boneca para brincar, provavelmente ele está imitando o que o pai faz, cuidando dele enquanto filho. Então a criança pode estar errado, mas ele está vivenciando o que ele viu o pai dele fazendo, porque o pai cuida do filho. Acredito que deveria ser assim, o pai cuidar do filho enquanto a mãe não está presente. Acredito que seja isso. Então, nós temos que também ter esse olhar. Às vezes o pai vem pra gente dizendo que ele não quer que faça, porque a sociedade diz que isso é errado. Porque a gente tem uma sociedade machista e preconceituosa que diz que tudo que é do universo feminino está errado. Então, se o menino tem um jeito mais afeminado, está errado. Porque a mulher está errada na sociedade. Então, é um histórico de que mulher não pode fazer nada. Tudo que vem do universo feminino, a gente costuma a rechaçar, a empurrar e dizer que está errado. Porque o filho dele não pode ser assim, porque ele não quer que o filho dele seja parecido com a mulher. Então é isso que dá nas entrelinhas, que é o que a sociedade impõe. Qualquer coisa do universo feminino não presta, né? Então as pessoas têm esse medo de que o filho seja rechaçado por ter uma orientação sexual que ele nem tem. Porque a gente só vai descobrir a nossa orientação sexual lá com 12, 13, 14 anos. Porque enquanto educação, enquanto criança, você está experimentando. Você vai experimentar ficar comigo, pegar, porque a maldade está na nossa cabeça. Então, às vezes a gente pegou no braço coleguinha, a gente achou que já estamos fazendo algo sexual. Porque a sexualidade, o sexo propriamente, está na cabeça do adulto. A criança está experimentando. E se a criança, em algum momento, tentar fazer isso, pode ter certeza que ela viu em algum lugar, algum adulto fazendo. Porque nós temos, infelizmente, nas questões sociais, algumas famílias que têm apenas um quarto. Então, acontece um quarto cômodo. E ali dentro acontece muita coisa perto da criança. E às vezes a gente acha que a criança está dormindo e ela não está. E ela vê, chega na escola, vai fazer. Mas ela não vai fazer por maldade. Ela vai fazer porque ela viu em algum lugar. Dentro, eu falo bastante que as nossas crianças estão chegando na escola com muito tempo de internet e muito tempo de internet errada. Porque dentro dos TikToks, dos Instagrams da vida, que as crianças têm acesso que não deveriam ter, né? Tem muita sexualização, tem muitos corpos sarados, muita gente de biquíni, muita gente de sunga, muita exposição. E uma criança de 4, 5 anos que está com o celular na mão, com o TikTok, que está vendo aqueles adultos sensualizando, com danças sensuais, sexualizadas, elas vão chegar na escola sexualizada e a família vai jogar a culpa na gente. Só que na verdade a gente não dá o celular para a criança. Então ela já chega na escola sexualizada e aí entra alguma deturpação em relação à orientação, porque a orientação da criança ainda não está formada, porque a gente vai formando ao longo do tempo. E eu posso dizer que a minha definição, a minha sexualidade, identidade, só fui me assumir mesmo com 35 na questão de ser travesti, com 35 anos, da minha identidade de gênero mesmo. Porém, eu sempre tive a orientação sexual diferente desde sempre. Não, você estava contando. Então, as escolas,
vezes vão contar uma história, às vezes vão fazer uma brincadeira com as crianças. Daqui a pouco vem a família dizendo: vocês estão doutrinando o meu filho, vocês estão ensinando a minha filha a brincar de pipa, né? Então, assim, como que é isso, né? Tem gente que acha que se você falar da questão de gênero, você está ensinando, né? E aí a gente vai se afastando de, melhor não tocar nesse assunto, não vamos falar dessa questão, não vamos falar isso com as famílias. E aí a gente vai ficando cada vez mais distante do tema, sem compreender que a gente acha que a sociedade é machista lá fora, a sociedade é preconceituosa lá fora. Não, ela é dentro da gente, nós somos. Então, quanto mais a gente assumir que somos e correr atrás para poder descobrir, né, a gente consegue trabalhar melhor, né? Então, assim, como que é isso? Como que, para ampliar o nosso repertório, né? Como que é se descobrir, né? Então, queria perguntar para você, desde quando, né, você se descobriu, você se assumiu? Porque tem uma diferença, sim, né? Os problemas que a gente enfrenta dentro da escola em relação à questão de gênero é porque realmente as pessoas, família, professores, diretores, faz essa confusão de gênero e sexualidade. Gênero é masculino e feminino. Sexualidade, a gente tem uma gama de sexualidade. Nós temos homossexuais, bissexuais, pansexuais, intersexuais, nós temos demissexuais, a gente fala de sexualidade. São os nossos desejos sexuais. O que eu desejo é sexualidade. O meu gênero biológico masculino, porém socialmente a minha identidade de gênero é feminino. Então eu transicionei a minha masculinidade para a questão da feminilidade. Então, uma mulher trans, uma travesti politicamente, porque eu sou uma travesti politicamente, porque eu gosto de tocar na ferida. Quando a gente pensa na palavra travesti, a gente automaticamente liga para a prostituição. E quando uma travesti chega na sala de aula há 20 anos, dando aula, em momento algum falando sobre sexualidade, quando a gente tem que falar, porque está num currículo, a gente tem um currículo, a gente tem um PCN, a gente tem uma BNCC que fala que eu posso falar, então a gente tem leis. E dentro da Constituição diz que eu posso falar porque somos iguais perante a lei, tá no artigo 5º. Então, eu posso, porque eu tenho uma lei que diz que eu posso fazer. Então, se a família está dizendo que não quer que a gente fale, a gente vai falar sim, porque a gente tem direito de falar. Gênero é gênero, masculino e feminino, homem e mulher. Quem define que um homem pode fazer uma mulher não pode fazer a sociedade. Mas quem vai escolher o que vai fazer ou não é a criança. Se ela vai querer brincar com pipa, com bola, com bolinha de gude, isso é questão de lateralidade, coordenação motora. Coordenação motora, jogar bola. Então vai para a direita, para a esquerda, sobe, desce, cai, leva. Coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Empinar pipa, eu nunca empinei pipa na minha vida, porque eu não sei ficar empinando pipa, porque eu não gosto de ficar no sol. Então são coisas que a sociedade que diz que você vai fazer ou não. Poderia ser uma boa mecânica? Poderia, não entendo nada de mecânica. Mas nós temos excelentes mulheres mecânicas que elas foram atrás buscar esse conhecimento, porque a sociedade diz que mulher não sabe dirigir. E não sabe dirigir por quê? Porque não foi incentivada. Porque desde pequena ela foi incentivada a cuidar, a zelar da casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar de criança, fazer comida. Já o irmão não. O irmão chega em casa, vai jogar videogame, vai jogar bola e não faz nada dessas tarefas que as famílias não ensinam os seus meninos a fazer. E aí quando esse menino vai morar sozinho, quem é que vai fazer para ele? Ninguém. Então, quando a família chega na escola dizendo que não quer que o filho faça, a gente tem que ter um projeto político-pedagógico bem estruturado, que diz sim, ó, nisso a gente vai trabalhar com essa habilidade. Então, essa habilidade de brincar de terra, de pular e fazer bolinho de barro, tem essa habilidade. Então, mostrar para a família, porque eles vão, porque eles não foram orientados, porque nós somos professores, eles são pais. Nós temos pais estudados, com faculdade, mas a maioria não. Então, eles vão chegar criticando com 5 pedras, mas cabe a nós, a escola, o meu projeto político-pedagógico é esse. O plano de aula do professor é esse. Neste plano de aula vem descrito isso e isso, isso. Então, seu filho vai fazer, porque faz parte do cotidiano escolar. Só que para isso o professor tem que saber onde vai mostrar para o pai. Murro em ponto de faca, ele vai sangrar, a gente vai ter que fazer, mas não pode desistir, porque no primeiro não vai fazer, a gente desiste, e falou, pai, consegui. Então a gente tem que ensinar essas crianças para essa nova sociedade, e essa nova sociedade está vendo essas crianças, estão vindo maravilhosas, porque estão vindo com mais mente aberta do que a gente no nosso passado. E essa questão da descoberta, eu gosto de meninos de 5 anos. Eu lembro que eu tinha meu namoradinho com 5 anos. E eu lembro que era com 5, foi a idade que meu irmão chegou em casa. Meu irmão adotado, ele chegou em casa quando eu tinha 5, a gente tem 5 anos de diferença, eu ia fazer 6.
Eu sempre gostei de menina, desde sempre. E até me identificar com a questão de ser travesti, porque também tem essa que a sociedade, como eu falei, travesti é violenta, é bagunça, é tudo que não presta, eu não queria ser. Porque você não quer reforçar alguma coisa que a sociedade diz que não presta. Então, para politicamente falar, não, eu sou travesti, educadora, formada, demorou. Porque até os 35 eu tinha medo dessa palavra, de que as pessoas me ligassem a minha imagem em sala de aula com a prostituição. Foi quando eu falei, não, elas podem ser prostitutas, mas tem porém, elas estão na prostituição porque elas foram expulsas da escola na 5ª série e não concluíram seus estudos, porque dentro da escola, ser uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa homossexual, a escola te expulsa. Porque você é agredida fisicamente, você é humilhada pelos professores, pelas professores cruéis, que colocam a sua questão de sexualidade a todo momento em sala de aula. Você é ridicularizado, então para eu conseguir concluir meu estudo, não foi fácil, mas eu consegui. Né? Fora que, além de tudo, quando você se descobre trans, travesti homossexual na família, e a família tem questões não bem resolvidas, essa família coloca essas crianças na rua. E essas crianças com 12, 13 anos acabam de se prostituir. Então, não chega até a escola. Então, sai da escola com 12, ela vira uma evasão, essa pessoa nunca mais volta. Então, o índice de mulheres trans travestis mortas no Brasil é de 95%, 75%. Dentro da escola, de 95% estão na prostituição, que não concluíram seus estudos. Então, enquanto educadora, o que eu vou fazer para que o meu aluno, que a gente já percebe que tem uma orientação sexual, mas não é definida porque a gente só define com 12, 13, 15 anos, ou não, enquanto educadora, eu tenho que proteger esse aluno, para que o outro coleguinha não o maltrate, não o ofenda, que não acabe usurpando o corpo dele, porque quando a gente vai descobrindo a sexualidade é gostoso. Porque a gente tem o desejo da parte dos hormônios, é gostoso se sentir desejado por alguém. Mas essa parte a gente não gosta de falar muito porque é bom. Não vou dizer que não é bom não. Mas existem outros meandros disso, porque aí você acaba virando chacota da escola. Né? E aí você não quer mais estudar. E se a família não te apoiar, acabou a sua vida. Porque aí você querendo ou não, vai para a prostituição. Eu falo que a gente pode fazer o que quiser da nossa vida, mas quando é escolha nossa. Eu me formei, se eu quiser fazer, eu vou fazer porque é uma escolha minha, mas eu tenho informação, eu tenho meu emprego. Então, quando você só tem essa única opção, é cruel. Quando a única opção que você tem é a rua. E a expectativa de vida de uma mulher trans, travesti, é de 35 anos, enquanto a do brasileiro é de 70, 75. Nós trabalhamos com as crianças de 0 a 5 anos. Como que a gente acolhe essa diversidade? Como que a gente lida com esse preconceito que a sociedade carrega desde as crianças muito pequenas e elas já reproduzem na escola? Então, como trabalha essas questões? Dá para a gente trabalhar de várias formas. Primeiro que a gente tem que analisar essas questões como sociedade, porque a gente não pode se eximir. Enquanto dentro da escola, enquanto professores, nós não podemos nos eximir disso. Então, eu falo que, enquanto CNPJ, representante do Estado, do município, a gente representa uma lei. Então, a gente representa algo maior do que a gente. Então, a gente deixa a pessoa física, o que eu acho, os meus achismos fora, os meus dogmas, os meus pontos sociais fora. Porque dentro da escola a gente tem que dar aula para um todo. E dar aula é muito mais do que só ir lá e passar um conteúdo. É ensinar sobre conceitos, falar sobre preconceitos, e esquecer o que eu penso, porque o que eu penso fica fora. Porque a gente tem um grande problema, uma grande problemática de professores e educadores que não querem falar sobre os assuntos porque a religião não permite, algumas coisas que eles não têm bem claras dentro dele, não permite falar, mas não permite falar para... Como nós educadores trabalhamos com crianças de 0 a 5 anos, são crianças muito, a gente fala da primeira infância, né? Então, como que essas questões, elas aparecem na infância e qual que é o papel da escola, né, para acolher essas crianças, acolher essas falas? Porque muitas vezes essas crianças já vêm com a fala, eu não posso sentar perto desse coleguinha, não posso dar a mão para esse coleguinha, né? Porque as crianças ali, elas já reproduzem muitas coisas que elas já trazem dessa sociedade, né?
embora o nosso currículo não tenha divisão menino e menina, embora na própria legislação, a própria Constituição fala de uma sociedade mais democrática, sociedade mais inclusiva, né? Então, e na escola a gente às vezes vê essa separação, né? Então, como que a escola faz, né, para acolher essas infâncias, né, para orientar melhor essa infância, para esclarecer as questões de humanidade mesmo? Nós estamos falando de humano, né, de diversidade. Né? Então, como que eu faço isso? A escola deveria ser, como você falou, mais humanizadora e integral. Integral não só a parte do dia, ficar o dia inteiro. Integralidade no acessar a todos, a toda criança está dentro da escola, a todo momento. O público que eu vou trabalhar é diverso. Eu não tenho um público específico, eu tenho um público diverso. Nós temos uma diversidade de crianças imensa, porque nós somos em Sigilo. Então nós temos um vasto material humano. E o problema que a gente fala de gênero na escola acaba caindo no papel do professor. Porque nós temos uma formação, tanto em pedagogia quanto em outras formações, que não especificam essas coisas. A gente traz para dentro da escola o meu pessoal. Então é o que eu acho, é o que eu penso. Se eu acho preconceituoso, eu vou continuar com preconceito. Se eu acho que isso está certo, então nós temos que pensar além, porque eu sempre digo que dentro da escola eu sou um CNPJ. Eu estou representando o Estado, eu estou representando o município. E o município diz que somos iguais perante a lei. Então eu não posso levar pessoa física, o que eu acho para dentro da sala de aula. Tanto em religião, tanto em questões de relação de gênero, tanto em questões de raça. Não. Então, o que eu acho fica fora. Eu tenho que representar o Estado. E representando o Estado, eu tenho que saber o que diz o Estado em relação a isso. Então a escola, para ela ser acolhedora, ela tem que ter espaço para todos, não separar a separação. Então, porque a gente briga muito do rosa e do azul. Não, vão ter cores, vão ter um espaço colorido. Então a criança tem que ser bem recebida nesse espaço, ela tem que se sentir acolhida por todos. Se dentro dessa possibilidade, dessas unidades, nós temos professores que têm pensamentos diferentes, nós temos que formá-los. Não é porque ele está formado em pedagogia que ele sabe tudo, porque a gente também não sabe, porque a gente está em eterna construção, né? A gente só deixa de aprender quando morre. E quando a gente morre, a gente ainda deixa o nosso legado. E que legado que a gente vai deixar? Legado bom, legado ruim? Então a gente tem que lembrar sempre que eu represento o Estado, o município, e representante do Estado e do município, porque nós temos um cargo público, então a gente representa alguém. Se a gente fizer alguma coisa, a gente pode ser punido por isso, porque a gente entra dentro das leis que a gente não gostaria de utilizar. Então nós temos pensamentos pequenos que eu não vou falar sobre isso porque eu não acredito nisso. Não, a gente tem que falar, não é porque você não acredita, tem que falar porque está lá que você tem que falar, filho. Então tem uma lei que diz que tem que falar. Né? Então não é o que você tem. Não vou falar sobre isso porque a minha religião não permite. Então, é a sua religião, fora da sala de aula. Aqui dentro, o Estado é laico, o município é laico. Então aqui dentro, se está lá no BNCC, no PPP que você vai falar, você vai falar. Você vai falar e vai falar dentro do correto. Você não vai falar dentro do seu achismo, porque o nosso grande problema aqui na educação é que a gente tem muitos achismos. Eu acho, não, a gente tem certeza. Então existem pensadores, existe teoria, existem pessoas que pensaram antes de mim para eu estar falando aqui. Né? Então a gente tem que estudar sobre para não falar nada errado. Então nós temos que pensar sobre isso porque a gente recebe, como você falou, crianças que já vêm com preconceito latente, porque no lugar onde ele convive já existem essas questões de preconceito e de violência. Né? Porque as crianças se tornam violentas com o ambiente que ela está. Se o ambiente é saudável, pode ser que surja, mas então a gente tem esse grande problema do achismo, né? Eu acho, eu não pesquiso, eu não vou atrás, eu não busco. A gente tem agora, bem diferente do que antigamente, nós temos grandes pensadores, grandes pessoas que estudaram, nós temos teses de doutorados, teses de mestrados que falam sobre isso. Grandes escritores, nós temos a Judith Butler, que ela fala sobre questões de gênero, principalmente das questões das não binaridades. Então fala sobre isso. Então não é achismo, que a gente tem esse problema de misturar gênero com sexualidade. Sobre sexualidade eu não falo, porque acho que é uma coisa misturada e não é. É uma coisa tão simples, gênero acontece todos os dias. Acontece aqui, uma mulher cis, uma mulher trans. Gênero, simples. Aqui eu não perguntei a sua sexualidade, você perguntou a minha. Então sexualidade é completamente diferente. E acontece com as nossas crianças.
Só que elas ficam mais maduras. A maturidade sexual da criança, como eu falei, 13, 14, 15 anos. Ou nem isso, porque demora, porque a gente descobre sexualidades com 20, 30, eu descobri uma nova minha com 35. Então a gente vai descobrindo, porque sexualidade, desejo sexual é mutante no nosso corpo. Uma hora eu gosto disso, outra hora eu gosto daquilo, mas isso não me leva para a sala de aula. O meu desejo sexual não vai para a sala de aula, porque dentro da sala eu trabalho com isso daqui, eu não trabalho com isso aqui no meu corpo. Não tem como, obviamente, eu tirar o meu corpo da sala de aula para não vou falar sobre que meu corpo é uma mistura de gêneros, né? Tem peito, tem tudo, então não tem como desvincular uma coisa da outra. Porque as crianças, elas percebem, elas têm os professores homens, as professoras mulheres e tem eu. Então elas querendo ou não, mesmo eu perguntando, elas conseguem saber essa diferença. Então quando a gente chega uma travesti numa sala de aula, então já tem aquela bagunça. Então as crianças percebem isso. E como você vai lidar com isso depende de como você estudou, né? Depende de como você vivenciou. Então, porque dentro da rede municipal nós temos algumas professoras trans, alguns homens trans, sim, mas como que esses professores são recebidos? Como que essas crianças recebem este profissional, né? Então depende de como você vivencia. Então a gente precisa ter mais pessoas, essas pessoas precisam ingressar na faculdade, elas precisam estar entre nós, não apenas no meio da rua, né, se prostituindo. E a criança, ela não tem esse preconceito, ela tem um preconceito que ela aprendeu com alguém. Então alguém colocou esse preconceito nela desde do berçário, então ela querendo ou não, ela vai vivenciando um grande preconceito social, familiar, depois social, rua, e chega na escola e a gente tem que dar conta de tudo. Aí quando a gente vai dar conta de tudo, a família diz que a gente não pode dar conta de tudo. Então essa bagunça, você pode dar conta, mas depois você não pode fazer isso. Então a gente tem que dar conta de tudo, mas eles não querem que a gente dê conta de tudo. Então essa coisa que eu falo, foge minha palavra, utópico. Você tem que dar conta, mas não pode dar conta. Quando você fala, você não pode falar. Você tem que ensinar, mas não pode. É a questão assim, você quer uma sociedade democrática, inclusiva, mas quando você vai fazer, você vai falar sobre isso, opa, assunto espinhoso, não posso falar sobre isso. Então tá acabando o nosso tempo, a gente agradece você por sua contribuição na ampliação do nosso repertório. Temos que ampliar repertório sobre esse tema. Nós, educadores, nós precisamos estar sempre alertas, sempre dialogando, né? Para que a gente viva a escola como um espaço democrático, inclusivo e diverso. Obrigada, Érica. E uma boa jornada para vocês, professoras e professores do município de São Paulo. Beijo.